vídeo aqui falando sobre a versão 3, sobre o nosso template. Eu vou dar uma dica aqui super bacana para vocês, né? Então, Juliano, eu não consegui aqui ter minhas placas fotovoltaicas, mas eu não consegui atribuir meus circuitos dentro, atribuir todas as minhas placas fotovoltaicas em um único circuito. Neste caso, pessoal, existe um macete para que você faça isso, tá? E não necessariamente você precisa codificar e colocar dentro da prancha para poder levar ao seu cliente. E qual seria esse macete? Olha só. Nós temos aqui o nosso inversor, e nosso inversor a gente consegue escolher aí qual é a tensão desse nosso inversor, certo? Então é como se fosse um quadro de medição ou até mesmo um QDC. O que a gente pode fazer? Ó? A gente vai vir aqui em sistemas, olha só. Quando a gente vem aqui, clica em força aqui nesse nosso item aqui, eu não consigo adicionar mais outros circuitos dentro desse meu circuito. Eu não consigo adicionar mais placas fotovoltaicas dentro desse circuito. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar todas as potências aqui da minha placa fotovoltaica, né, e inserir o circuito. Vamos supor que todas essas minhas placas fotovoltaicas são 1, 2, 3, 4, 5, 6 placas fotovoltaicas aqui. Então, eu defino essa quantidade de placas fotovoltaicas como um único circuito, cada uma com 500 watts. Então, eu tenho 500 multiplicado por, se eu pegar minha calculadora aqui, 500 multiplicado por 6, eu obtenho 3.000 watts. 3.000 watts com fator de demanda de 1, né? No caso, se a energia de usinas fotovoltaicas funcionam como um todo, então não existe a possibilidade de um circuito não funcionar e outro não, um circuito aberto e outro fechado, portanto, nós não utilizamos o fator de demanda de 0,30% ou outros fatores de demanda conforme a norma, a gente considera o fator de demanda com 1, que é o número 1. Beleza, então eu tenho aqui 3.000 watts, então para todo esse circuito. Okay? Então o que eu tenho que fazer? Eu venho aqui em sistemas, depois venho aqui em elétrica, depois venho em dispositivo elétrico, e aqui em dispositivo elétrico eu escolho a opção ponto. Aqui a opção ponto, eu tenho um ponto de força, saída de fio. Eu somente clico aqui, coloco aqui pertinho dele, certo? E depois eu calculo, crio aqui o painel de dados, a tabela de painéis, e no meio esse meu circuito como circuito, um circuito de usinas fotovoltaicas. Repare, cliquei aqui, venho aqui na quantidade em VA e coloco 3.000. Por que em VA, Juliano? Isso deveria ser em watts? Na verdade, nós temos aí uma potência instalada, uma potência ativa de 3.000. Mas o fator de demanda como é 1, então nós temos 3.000 volt-ampere também. Tá? Então eu vou vir aqui em força, contendo uma potência aí de 127 sendo bifásico. Eu coloco aqui tensão bifásica 127, ok? Considerando o sistema 127.220, clico aqui e seleciono meu painel. Vou selecionar esse painel aqui. Só que o painel não foi conectado porque a gente precisa definir uma tensão. Então, vou escolher a tensão aqui no meu painel 220, ok? Clico aqui e escolho aqui a opção monofásico, na verdade é bifásico, 127.220. Então, o que eu tenho que fazer? Ó? Pego aqui, venho aqui em meu painel, certo? Venho aqui em editar circuito, editar meu circuito, eu tenho remover circuito, clico aqui em remover circuito, depois eu clico aqui novamente em força, coloco aqui o número, tensão bifásica, obviamente, 220, estava certo nas minhas configurações, clico aqui no meu painel e coloco aqui o número de fases que eu quero, certo? Aqui tem o bifásico 127.220, prontinho, escolhi, e agora eu só faço atribuir esse meu circuito aqui que eu acabei definindo com esse meu item aqui de ponto de força que eu acabei atribuindo com 3.000 watts, ok, 3.000 volt-ampere, no caso de um fator de demanda, o número 1 de fator de demanda, e venho aqui em editar circuitos elétricos, depois venho selecionar painel, e seleciono meu painel. Feito isso, eu venho criar tabelas, usar módulo padrão. Quando eu faço isso, ele aparece toda a minha parte aqui de circuitos, para que eu possa renomear, para que eu possa configurar. Então eu tenho aqui circuito, primeiro um circuito de painéis solares, certo? Um circuito de painéis solares.
Então esse aqui é o meu circuito, então eu posso colocar aqui subarranjo 01, certo? Subarranjo 01, contenção 127, esquema fase neutro e terra, potência 3000, fator de potência 1. Eu posso colocar aqui o fator de potência como 0.8 ou 0.86, mas vamos deixar com o fator de potência... A gente pode mudar isso aqui para 0.86 ou 0.85. A potência nós temos aqui 3.000 watts. A corrente nominal ele calculou para a gente, depois a gente colocou o FCA, o FCT, depois a corrente ele vai calcular para a gente automaticamente a corrente corrigida, e em seguida a gente vai definir aqui o nosso disjuntor, com base na definição do nosso disjuntor, eu vou poder colocar o tipo de instalação, né, o condutor pré-dimensionado, ele vai pré-dimensionar aqui o nosso condutor, e a gente vai colocar a seção adotada, colocar aqui a largura aproximada, a largura considerada, ele vai calcular para a gente a queda de tensão. Lembrando que essa queda de tensão não pode ultrapassar os 4%, tem que ser menor que 4%. Então nós temos aqui um circuito sendo fase A de 3.000 volts. Aí conforme nós fomos colocando, fomos definindo os nossos circuitos com base nesse esquema que eu expliquei para vocês, né, a gente vem aqui, ó, implanta, coloca aqui um ponto de força, coloca a potência e insere aqui. Por quê? Porque, como eu já tinha explicado para vocês, nos nossos painéis fotovoltaicos a gente consegue fazer esse processamento, portanto a gente não consegue gerar a tabela de painéis automaticamente. E para que serve então, Juliano, esses nossos painéis fotovoltaicos? Eles servem justamente para a gente ter o projeto, ok? Somente para a gente quantificar o número de painéis fotovoltaicos. Então a gente quantificou, a gente tem aqui também essa tomada, ela será quantificada? Será, mas a gente não vai inserir ela na plotagem para levar para o nosso cliente. Então a gente somente vai considerar, então, neste caso, o quantitativo é dos nossos inversores, os steering boxes, dos nossos painéis solares, juntamente aos nossos suportes, ok? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.